Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias de mercado financeiro que podem impactar o seu dia a dia. Olhamos sempre para política, economia e corporativo e trazemos aí as principais informações para você que quer começar o seu dia bem informado. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo em PDF de forma gratuita e consultar a qualquer momento do seu dia. Ontem, em dia de exterior um pouco mais tranquilo e recuperando parte das perdas aí do dia anterior, tivemos notícias positivas aqui no Brasil também e o índice Ibovespa aí voltando a subir, principalmente aí com essas notícias aí positivas, olhando para cenário político e econômico. Mas olhando inicialmente para o exterior, tivemos aí os mercados aí em alta, apesar da preocupação ainda com a crise energética global, que nós já viemos falando aí desde o fim da semana passada, início dessa semana, e os efeitos dela em relação à retomada econômica, né? Principalmente quando nós temos aquele olhar para a China, que já previa aí um crescimento menor do PIB em relação aos últimos anos e por conta aí da crise energética também tem feito aí algumas paralisações, alguns blackouts, inclusive aí para áreas industriais de energia, o que automaticamente mexe aí com a retomada do PIB da China em meio aí a toda essa preocupação também com a pandemia da Covid-19. Ainda temos investidores aí preocupados aí com a perspectiva de altas das treasuries, né, que são os títulos públicos norte-americanos, principalmente aí, que voltaram aí a subir nos últimos dias e volta a ter aquela preocupação que nós tínhamos lá no início de 2021, aonde a realidade das treasuries com uma remuneração mais alta e preocupava os investidores de renda variável. Lembrando, com os títulos mais seguros do mundo pagando um pouco mais de rentabilidade, existe uma tendência natural aí de investidores buscarem esse tipo de ativos aí para o longo prazo, deixando aí uma volatilidade aí da renda variável e automaticamente aí trazendo maiores quedas para as bolsas a nível global. Ainda com isso, nós temos aí com esse movimento a perspectiva aí do Federal Reserve aí já na reunião aí de novembro, após a reunião do FOMC, começar a retirada dos estímulos econômicos e isso afeta obviamente aí, o ânimo dos investidores, mas ainda assim fechamos aí o dia de ontem em cenário positivo, com exceção da Bolsa de Tecnologia norte-americana, visto que as empresas de tecnologia naturalmente tem um processo diferente aí de valuation, né, com uma valorização um pouco mais lenta, um retorno aí sobre o capital investido um pouco mais lento, e isso automaticamente aí faz com que investidores nesse momento acabem deixando um pouco as suas posições em relação às empresas de tecnologia. Continuando olhando para o exterior, na Europa aí também tivemos bons movimentos em relação às próprias contas públicas e também aí essa perspectiva aí positiva impactando o mercado e as bolsas fechando em alta. Por aqui, olhando para o Brasil, bons resultados nas contas públicas, né, onde nós tivemos aí um superávit aí das contas públicas sendo o maior para o mês dos últimos 20 anos, né, maior para o mês de agosto dos últimos 20 anos. E ainda tivemos aí uma notícia positiva em relação à geração de empregos, né? O índice oficial de geração de empregos ali do CAGED, também o país gerando mais empregos
do que estava na expectativa, trazendo também com isso aí boas perspectivas aí e ânimo para os investidores. Ainda falando em Brasil, o ministro Paulo Guedes aí se mostrando mais confiante também em relação às evoluções das PECs, como é o caso da PEC dos precatórios, que mexe com o orçamento do ano que vem, e também aí com as reformas do imposto de renda, reforma administrativa, que mexem aí com o custo da máquina pública para os próximos anos, e a reforma do imposto de renda aí, que gera recursos aí para o novo Bolsa Família, e isso tudo mexe automaticamente com o orçamento para 2022, que até o momento aí é uma grande preocupação para a equipe econômica. Por aqui os investidores ainda continuam de olho na CPI da Covid, que continua aí com as suas oitivas, e também o risco fiscal e risco político, que acabam afetando bastante os investimentos aqui no país. Olhando aí para números de forma geral, no dia de ontem o índice Ibovespa então subiu 0,89%, chegando aí a 111.107 pontos, um aumento aí de quase 1.000 pontos em relação ao dia anterior. Olhando aí para o dólar, a moeda norte-americana aí se manteve na casa dos 5,42, com uma alta de 0,02%, uma lateralização. E bolsas norte-americanas, assim como nós já comentávamos no início do nosso Morning Call, tivemos Nasdaq aí com queda de 0,24%, chegando aí à casa dos 14.512 pontos, S&P 500 subindo 0,16 a 4.359 pontos, e tivemos também aí Dow Jones com alta de 0,26 a 34.390 pontos. Olhando para a Europa, o euro teve uma queda aí de 0,70%, chegando aí aos R$ 6,30. E as bolsas aí, o DAX na Alemanha subiu 0,77, chegando aos 15.365 pontos. O CAC na França subiu 0,84 a 6.560 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 1,14% a 7.108 pontos. Olhando aí para a Ásia, na China aí nós tivemos uma queda de 1,64% a 14.079 pontos, e no Japão a queda mais acentuada aí de 2,12%, com o Japão perdendo aí a bolsa Nikkei perdendo os 30.000 pontos, chegando a 29.544. Lembrando que essas fortes quedas aí das bolsas asiáticas aí ocorreram olhando para horário de Brasília no final da manhã de ontem, madrugada do dia de ontem, né? Principalmente por questão de fuso horário e refletindo as quedas globais do dia anterior, principalmente. Olhando aí para cenário de cripto, nós tivemos aí nova queda nas principais criptomoedas, com o Bitcoin aí caindo 1,58% e o Ethereum chegando a cair 2,30%, fechamento aí do dia de ontem, dia 29. Também tivemos aí 2 dias consecutivos aí de leve queda em relação ao preço do petróleo, né, que essa semana chegou aos $80 o barril, e tivemos aí então o Brent fechando aí ontem na cotação de $77,94 e o WTI fechando a $74,70 o barril, fechamento então aí do petróleo futuro no dia de ontem. Também uma leve queda no índice S&P 500 VIX por conta aí dessa tranquilidade um pouco maior no mercado. O índice VIX, que havia subido novamente mais de 20% aí no dia anterior, e chegado aí próximo novamente dos 25 pontos. Com essa queda, ontem ele fechou a 22,56 pontos, o índice VIX, que mostra aí a volatilidade, o risco do mercado de renda variável. Nesse momento a queda também é mais acentuada do índice VIX, que volta já à casa dos 20 pontos, né? E lembrando, acima dos 20 pontos é mais difícil essa previsão em relação à oscilação da renda variável. Então voltamos a princípio aí nessas primeiras horas da manhã a ter um momento mais tranquilo e oportuno também para a renda variável. Olhando ainda para a perspectiva de metais futuro aí para o fechamento de hoje, né, 30 de setembro, ouro futuro aí com a cotação a $1.735,80 a onça. O ouro aí que teve as suas quedas aí mais acentuadas e o menor preço dos últimos 6 meses.
Alumínio futuro aí continuando na casa dos 2.900 dólares, né, a tonelada, fechando ontem a 2.911 dólares e 50 cents. E o ferro refinado, uma nova oscilação negativa, pequena, mas fechando aí a cotação a 119 dólares e 70 cents. A perspectiva aí de metais futuro. Olhando também para o fechamento do índice Ibovespa, no dia anterior as altas do índice Ibovespa aí, tinham sido apenas 3 empresas, né? Voltamos a ter uma certa normalidade, e as principais altas do dia de ontem, dia 29, ficaram aí por conta de Braskem BRKM5, que subiu 9% a R$ 60,78, retomando aí a perda das últimas semanas. Continuando aí com o JBS S3, os frigoríficos aí vivendo uma boa semana, por conta de algumas decisões e obviamente também com o mercado internacional aquecido. JBS subiu 6,22% a R$ 37,38. Usiminas subiu 6,15% a R$ 15,70. Ciel 3, que é Cielo, subindo 4,80% a R$ 2,40. E Prio 3 PetroRio, que subiu aí ontem 4,19% a R$ 22,85. Já as principais baixas, continuamos aí com o Banco Inter derretendo, BID 11, né? As units, e BID 4, as ações preferenciais, continuam em queda. Ontem BID 11 caiu 3,70% a R$ 16,65 e BID 4 caiu 2,83% a R$ 50,30. Quem também caiu no dia de ontem foi VEG 3, VEG chegando aí uma queda de 1,96% a R$ 39,87. BPAN 4, né, Banco Pan, que é um dos estreantes aí do mês de setembro, né, entrando recentemente no índice Ibovespa, também voltando a cair 1,93% a R$ 16,24. Sula 11 caindo 1,91% a R$ 25,65. Essas foram as principais altas e baixas do índice no dia de ontem. Olhando aí para a perspectiva dos indicadores, nós podemos hoje ficar de olho aqui no Brasil no relatório trimestral de inflação, que mostra aí, obviamente, esse passado, né, o último trimestre e a evolução da inflação nesse sentido, mas também traz projeções aí a partir desse relatório, olhando aí para a perspectiva dos próximos meses, inflação que não só no Brasil como no mundo inteiro tem preocupado bastante. Hoje também tem divulgação da TLP, a taxa de longo prazo, a antiga TJLP. Então, olhando para essas operações aí de longo prazo, principalmente as operações aí do próprio BNDES. Tem aí a reunião do Conselho Monetário Nacional, com algumas definições também específicas do Conselho, olhando para o mercado financeiro, e a taxa de desemprego, né, que também é divulgada no dia de hoje, então pode movimentar o mercado e vale a pena ficar de olho. Já no exterior, temos um dia também bem movimentado, né? As últimas semanas, os últimos dias do mês normalmente são muito fortes aí de movimentação no exterior, e nós temos hoje a divulgação do PIB no Reino Unido, que inclusive já foi divulgado e veio com uma boa alta, inclusive aí acima da expectativa que havia para o segundo trimestre aí de 2021. Na França, hoje nós temos a divulgação do IPC e o IPP, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor, então olhando também para esse cenário de inflação. Na Alemanha aí temos a divulgação do desemprego. Também temos aí discurso de membros do Banco Central Europeu, ainda falando sobre política monetária e sobre os próximos passos aí para a economia de forma geral. Temos o indicador de desemprego na zona do euro, índice de preços ao consumidor na Alemanha também, desemprego nos Estados Unidos, sejam os pedidos iniciais ou os contínuos, né? Toda quinta-feira nós temos essa divulgação e eles podem aí parametrizar também a questão da retirada de estímulos, conforme o discurso dos membros do Federal Reserve, e temos aí discurso também de membros do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, né?
também aí sempre um pouco antes e principalmente logo depois aí da reunião do FOMC, que foi na quarta-feira da semana passada, nós temos aí seguidos pronunciamentos aí de membros dando aí parecer e também mostrando aí o motivo das decisões e os próximos passos da economia. Bastante coisa para ficar de olho, então vale a pena aí olhar para a maioria desses indicadores no dia de hoje. Olhando aí para aquilo que pode movimentar o dia de hoje na política, nós ontem aí tivemos o empresário Luciano Hang, né, sendo ouvido aí na CPI da Covid, com bastante bate-boca também entre parlamentares, alguns parlamentares aí da base do governo e outros contrários aí discutindo diversos pontos em meio à oitiva, que inclusive aí acabou posteriormente aí sendo suspensa pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e deve ser retomado então o depoimento aí do Luciano Hang no dia de hoje, lembrando aí que a CPI considera ele uma das pessoas aí que fazem parte do gabinete paralelo de aconselhamento aí em relação à Covid-19 e também daqueles que propagavam aí a questão do kit Covid, e isso tudo aí culminando aí recentemente com a Prevent Senior e outros pontos aí que já discutimos essa semana. Olhando ainda para a questão de governo e o atrito aí do executivo com outros órgãos, né? Já tivemos aí um período aí que a poeira baixou entre aí o ministro Alexandre de Moraes e ministros do STF em geral com o atual presidente Jair Bolsonaro, mas aí agora temos continuidade aí da ação ali do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive temos o deputado do Supremo, o ministro do Supremo, que faz parte ali da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e tem a continuidade do inquérito das fake news, então, e agora foi aberto o prazo para que os advogados do presidente Jair Bolsonaro consultem os autos do processo e deve ser dado continuidade aí nos próximos dias, isso também podendo aí mexer com a estrutura e com essa paz temporária aí entre os poderes que estamos vivendo. Olhando ainda para agora o Senado aprovou com ressalvas a nova lei de improbidade, né? Já havia sido aprovado na Câmara, foi para o Senado fez novas mudanças, houve aí bastante discordância em alguns pontos e agora ela volta para a Câmara aí aprovar as mudanças que houve no Senado e posteriormente aí partir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Alguns dos pontos aí que são importantes e foram modificados na lei de improbidade administrativa é a questão do dolo, né? A pessoa só pode ser acusada de improbidade administrativa se houve dolo à máquina pública. Então, se a pessoa fez algo de errado, mas não houve dolo, ou se ela teve a iniciativa, tentou fazer algo errado em relação à improbidade administrativa e não deu certo, não causou dolo, ela não seria, então, a partir disso, acusada aí de improbidade administrativa, o que é um retrocesso e, obviamente, aí gerou bastante crítica aí de alguns parlamentares e deve gerar bastante crítica também da população de forma geral. Outro ponto aí que foi alterado é a questão da prescrição, caso o prazo entre um e outro passo do processo de improbidade administrativa demore demais, a acusação pode aí ser prescrita, pode aí ser extinta, então haver a prescrição daquele processo, trazendo maior possibilidade aí de impunidade, visto que nós temos aí um judiciário com muitos processos e automaticamente aí acaba também tendo alguns atrasos em diversos desses processos. Além disso, aí, somente será considerado com essa mudança improbidade administrativa aquilo que estiver especificado na lei, que é a improbidade. Hoje, a lei de improbidade ela é mais ampla e subjetiva, aonde ela traz aí, principalmente que qualquer dano
né, ou qualquer situação ali que seja interpretado como improbidade pode gerar essa acusação de improbidade administrativa. E agora uma das expectativas também é que seja criado então o nome específico, a acusação específica e o que seria improbidade administrativa em atos para as pessoas que fazem parte aí da máquina pública, isso também aí trazendo certo retrocesso. Um avanço aí em relação à mudança na lei de improbidade é a suspensão dos direitos políticos, ou seja, a pessoa não pode concorrer a nenhum cargo se ela foi acusada e condenada por improbidade administrativa. A lei atualmente ela prevê um prazo de 8 anos aí de suspensão dos direitos políticos e ela subiria então aí para 14 anos. Essa mudança, entre outros pontos da lei aí que vale a pena ficar de olho, pode trazer desdobramentos aí no dia de hoje e nos próximos dias. O debate que Arthur Lira, presidente da Câmara, aí, busca trazer em relação ao ICMS, né, principalmente aí por conta dos últimos aumentos em relação ao preço dos combustíveis, e essa semana já falávamos sobre isso. Existe aí uma perspectiva, uma proposta aí de um ICMS fixo para os combustíveis, para o litro do combustível. O presidente Jair Bolsonaro já há bastante tempo tem colocado a culpa dos aumentos aí, principalmente nos estados, mas os estados aí não mexeram muito nessa alíquota de imposto. Óbvio, o aumento do preço dos combustíveis, ele acaba trazendo um aumento aí em cascata no preço dos impostos, né? O imposto fica mais caro aí, e ainda mais no sistema de impostos brasileiros. Além disso, aí, esse debate sobre o aumento ou redução do ICMS, principalmente olhando para os combustíveis, tem alguns pontos aí que são questionados aí na Câmara e no Senado, principalmente pelo fato aí do Congresso aí definir as leis, mudanças aí nas leis, né, e nos impostos dos estados. Já falávamos também sobre isso ontem. O ICMS é um imposto estadual, de competência estadual, e aí não teria por que o Congresso Federal ali estar mexendo com esse ponto aí, visto que é competência dos estados. Mas Arthur Lira aí pretende trazer aí então governadores, né, os estados, para o debate, e também a Petrobras, olhando aí para uma questão social da Petrobras, mas lembrando que o presidente Joaquim da Silva e Luna já deixou claro aí que não pretende mudar a política de reajuste de preços da Petrobras, que ela olha aí para o preço do combustível, né, do petróleo lá no exterior e reajusta dessa forma. Lembrando que já temos isso aí há algum tempo, desde o governo aí do presidente Michel Temer, quando a ex-presidente Dilma teve o processo de impeachment, e vivemos aí um momento realmente aí em que o petróleo, como vimos essa semana, chegou às máximas dos últimos 3 anos. Esse também é um motivo pelos aumentos consecutivos que estão ocorrendo. O Congresso também, no dia de ontem, contrariando um pedido do governo, aprovou o retorno do Vale Gás, né? O governo aí, olhando principalmente para a questão de teto de gastos, não queria que fosse aprovado, e esses valores inicialmente desse Vale Gás serão subsidiados aí por royalties do pré-sal e também a taxa aí sobre a venda de outros botijões, ou seja, as pessoas para subsidiar esses valores, parte do valor aí da venda dos outros botijões será aí utilizado para esse Vale Gás, que será destinado aí para famílias carentes. Olhando um pouquinho agora para a economia, travou aqui. Continuando e olhando um pouquinho para a economia e tudo aquilo que pode mexer no mercado no dia de hoje e nos próximos dias, os bancos centrais aí de todo o mundo estão reforçando que a inflação que nós temos hoje ela ocorre por fatores transitórios e políticas monetárias não são tão eficazes aí no combate direto a essa inflação. Tal declaração ela faz sentido, principalmente aí em alguns países, e reforça aquilo que o presidente do Banco Central Brasileiro, Campos Neto, falou aí há cerca de 2 semanas atrás, que não havia uma pretensão do Banco Central Brasileiro de mudar o plano de voo, né, mudar a perspectiva. Óbvio, existe a necessidade de controle do câmbio, necessidade de controle da inflação, mas boa parte dessa inflação ela é decorrente aí de alguns fatores específicos. Oferta e demanda de alguns produtos. Quando nós temos uma demanda maior do que a oferta, o preço desses produtos sobe.
Isso acontece aí em todo o mundo e automaticamente sobe a inflação. Quando a indústria voltar aí à sua plena capacidade, né? Lembrando que nós tivemos a Covid-19, onde teve lockdown em diversos países, e isso afetou bastante aí a produção industrial como um todo, e aí com o passar do tempo tende-se a haver uma normalidade também em relação a essa questão da inflação, exceto no Brasil, né, que alguns preços nunca mais baixam depois que eles foram aumentados. Continuando aqui, a oscilação aí na renda variável, né, temos visto aí nos últimos meses bastante volatilidade aí no mercado de ações, e isso aí leva a cerca de 51% dos investidores a reduzir a sua exposição em bolsa de valores. Esse é um estudo aí de escritórios de agente autônomo de investimento, que os seus clientes aí, cerca de 51% deles têm pretensão de reduzir então essa exposição em renda variável por conta, obviamente, de dois fatores, né? Renda fixa pagando um pouco mais do que nós tínhamos até pouco tempo atrás, e essa perspectiva aí de volatilidade aí que nós temos no mercado de renda variável, com uma eleição se aproximando em 2022 que tende também a trazer maior volatilidade. A ONU, e aí agora falando um pouquinho sobre a Covid-19, ela afirmou que desde o início da sua existência, ou seja, os últimos 76 anos, nunca houve uma crise sistêmica global tão grande como a da Covid-19, e isso aí reforça também a opinião aí dos bancos centrais, né, e tudo aí que aconteceu causando aí essa queda aí na economia como um todo, e a necessidade de estímulos e necessidade agora de olhar para essa retomada econômica e além da imunização para voltarmos a ter uma vida normal. A agência de risco Fitch, que é uma das 4 principais agências aí de risco internacional, ela afirma aí que o cenário político brasileiro atual, além da perspectiva aí de eleições 2022 com grande polarização, a polarização Lula-Bolsonaro, né, que tem essa perspectiva para o ano de 2022, tem aumentado, tem elevado o risco fiscal brasileiro, principalmente com o receio aí, então, da Fitch de que o governo brasileiro abandone a perspectiva aí de teto de gastos. Lembrando aí, nós tivemos um problema para o orçamento 2021 que demorou para ser votado. Tem a perspectiva também do orçamento 2022 por conta da PEC dos precatórios, aumento aí do Bolsa Família também e a mudança na regra do imposto de renda que pode afetar a arrecadação aí do ano de 2022 também, o orçamento de 2022, e com isso aí o governo talvez abandonar o teto de gastos, a lei que já existe aí desde 2016 em relação ao teto de gastos, e isso traria maior risco para o Brasil e quem sabe aí uma nova mudança no rating de crédito por parte das instituições, mas isso aí cenas para os próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho então nessa movimentação que pode afetar o mercado financeiro como um todo e já tem sido alertado então pela Fitch. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, a Ambev definiu aí que irá ajustar o preço das suas cervejas entre 5% e 10%. Alguns especialistas olham aí para esse movimento aí com um olhar positivo para as ações da companhia, principalmente aí essa valorização das ações, e a Ambev aí disse que já é uma prática anual esse reajuste aí das suas bebidas, e devemos então ter esse aumento que pode movimentar o mercado, lembrando que Heineken também tem entrado forte, né, no mercado brasileiro com centro de distribuições e também aí com novas fábricas buscando seu espaço aí e tirar um pouco aí do market share da Ambev. A Caixa, que recentemente aí aprovou a questão da sua DTVM, né, a distribuidora de valores mobiliários, ela tem transferido, tem migrado os fundos da instituição para a distribuidora e planeja aí um IPO, uma oferta inicial de ações, em breve para vender aí cerca de 15% então da DTVM da distribuidora da Caixa. Isso pode movimentar o mercado também, lembrando que a Caixa, né, é uma das instituições financeiras aí com maior número de clientes e também pode agora adentrar mais forte aí com essa divisão e com a criação da distribuidora.
a falta aí de veículos 0 km, principalmente aí por questão aí de fábricas fechadas, falta de componentes, principalmente de peças, aí como nós já falamos várias vezes aqui no nosso Morning Call, ela aumentou a busca aí por veículos seminovos. Também o momento da economia não é tão favorável, né, por conta do aumento de juros, mas ainda assim não reduziu a demanda aí por financiamentos de veículo, né? Os veículos subiram, o crédito também subiu, mas as pessoas continuam buscando veículos. Como eu brinco sempre aqui, brasileiro é apaixonado por carro. A preocupação somente nesse setor fica por conta do prazo médio de financiamentos, que subiu e chegou às máximas aí dos últimos 10 anos, a perspectiva aí de 47 meses a média aí dos períodos de financiamento desses novos veículos, né? E a maioria assim veículos usados, e tivemos os últimos meses também com recorde de liberação de crédito para financiamento de veículos. Magalu, Magazine Luiza, pretende uma captação de 2 bilhões de reais em debêntures. Então, olhando para esse novo cenário, com as pessoas preferindo renda fixa, né? Um dos movimentos aí de Magalu é a emissão de debêntures. Quem gosta desse tipo de ativo aí é uma oportunidade, e também ampliações aí previstas então para Magalu, com essa captação aí de 2 bilhões aí que deve ocorrer em breve. Uma gestora norte-americana, a Marathon, pretende aí comprar a dívida da Evergrande. A Evergrande aí que tem ali, gerou aí polêmica nas últimas semanas, né, principalmente pelo risco de calote, e essa gestora então pretende comprar a dívida. Esses movimentos vale a pena ficar de olho, podemos ter novidades nos próximos dias. E fechamos aqui a parte de corporativo com a notícia de que a Oi, que já vem aí de um processo de recuperação judicial, tentando se reerguer com alguns leilões, e agora voltando forte com a questão da fibra ótica, o Oi vai ter que pagar uma multa milionária determinada pelo Estado de Minas Gerais, pela Justiça do Estado de Minas Gerais, por omitir aí planos de telefonia fixa mais baratos aos consumidores, induzindo as pessoas a adquirirem planos mais caros, e essa falta de transparência aí seria então um dano moral coletivo, e a Oi então terá que assumir uma multa milionária por conta disso, mexendo automaticamente aí com o mercado corporativo também, no momento em que a Oi tenta se recuperar. 6h23 da manhã. Hoje também um dia bem movimentado, mas já vamos olhar rapidamente para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas e se recuperando, assim como aconteceu aí no dia de ontem, principalmente aí com o restante das bolsas. Na China aí a bolsa fechou às 5h30 da manhã, com alta de 1,63% a 14.309 pontos. Tivemos aí a divulgação de PMIs na China, né? E o PMI de serviços veio com uma forte evolução, o que também favorece aí esse momento de alta aí na China, trazendo aí o dia de hoje um pouco mais tranquilo. Por outro lado, no Japão, aí, a bolsa Nikkei continua com leve queda, que fechou aí às 3 da manhã com queda de 0,31% a 29.452 pontos. E olhando aí para o restante dos mercados, uma perspectiva aí de alta no dia de hoje, ainda com bastante volatilidade, e uma alta menor do que nós tivemos no dia de ontem. Nesse momento aí na Alemanha, o DAX ele está praticamente num 0 a 0, subindo 0,05%. O CAC na França sobe 0,40 e no Reino Unido a alta é de meio ponto percentual nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos um pouco mais agressivo do que as bolsas europeias, com uma perspectiva aí nesse momento aí olhando para Dow Jones alta de 0,70, S&P 500 também na mesma proporção, e Nasdaq aí uma alta de 0,65% nesse momento. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas óbvio, o mercado é soberano, tudo isso pode mudar com qualquer um daqueles componentes ali que a gente falou que vale a pena ficar de olho, ou com outras mudanças aí no cenário global. Por aqui também o cenário interno pode potencializar positiva ou negativamente os resultados, e amanhã a partir das 5h50 nós voltamos então para poder aí falar de tudo que aconteceu no dia de hoje e já ter um olhar
para o próximo mês, o mês de outubro, e a continuidade aí dos mercados de forma geral. Obrigado pela sua companhia, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp para você ter esse conteúdo aí de forma gratuita em PDF antes das 7 horas da manhã. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.